pessoal do Entenda BNCC. Hoje estamos aqui com o professor Rosmário e fará comentários sobre a tão e saborosa disciplina Língua Portuguesa. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, professor Rosmário, vamos falar basicamente o X da questão, né? Que é a tal da língua portuguesa que está sendo tão enfatizada na Base Nacional Comum Curricular, né? Também a matemática, né? Que são as duas disciplinas, e também será no ensino médio, né? Já estamos vendo tendência aí do MEC já direcionando também um enfoque muito forte para a língua portuguesa e para a matemática. Bom, professor, estamos pedindo em todas as nossas disciplinas aqui, né, que comente um pouco como ficou, né, após a homologação, né, de 20 de dezembro, né, a disciplina de língua portuguesa, né? Como é que o professor poderia comentar sobre as 10 competências, né, específicas da sua disciplina? Muito bem. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Então, assim, para nós começarmos, é importante deixar claro que nesta base, como você mesmo falou, não engloba o ensino médio, somente a educação infantil e o ensino fundamental. Ok. Como você falou, o ensino médio já estão aí assombrando, digamos, né, para que venha uma base para o ensino médio. E nessa parte do ensino fundamental, ele foi dividido, para que até fique mais fácil, na parte de anos iniciais do ensino fundamental e anos finais. Os anos iniciais seria do 1º ao 5º ano. Isso. E os anos finais do 6º ao 9º ano. E dentro, já assim para nós começarmos os trabalhos, aparece aí uma obrigatoriedade da criança iniciar a educação na educação infantil 4, com 4 anos. E não mais no 1º do ensino fundamental, com 6 anos. E o principal ponto que mudou para a língua portuguesa, né? Começamos pelos anos iniciais, é a obrigação da alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Antes era até o 3º. Então, agora, né, já essa mudança que nós tivemos até o 2º. Até porque, né, professor, também a base, quando ela está na educação infantil, ela separou em 3 grupos, né? Só relembrando o pessoal, para quem não trabalha com educação infantil, então tem o grupo 1, que é dos bebês, né, que é de 0 a 1 ano e 6 meses. Aí nós temos crianças bem pequenas, que é de 1 ano, 7 meses a 3 anos e 11 meses. E temos também as crianças pequenas, não as bem pequenas, né? Que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né? Só fazendo uma complementação aí do que o professor falou da idade, né? Então, e partindo disso, nós começamos a falar sobre as competências. Né? Então, já sabemos que se divide. E as competências, vamos deixar bem claro, alfabetização e letramento. Tem diferença, né, professor? Tem diferença. Tem diferença, enorme. E assim, a base, gente, eu peço para vocês, como colega professor, ela convida você para entender muito bem isso, para refletir, para estudar e para perceber essa diferença, tá? Então, assim, alfabetização e letramento. Até porque a gente vai falar isso em todos os blocos. Sim. Né? A gente vai conversar. O primeiro é a decodificação ou compreensão do código. O que seria isso? Juntar as letras e formar as palavras. Formar as palavras, né, professor? O letramento é um pouco mais abrangente, não é? Exatamente. O letramento é mais abrangente. É você saber aplicar e utilizar, até os verbos aí já presentes das habilidades, né? Aplicar e utilizar. Aplicar e utilizar. Alfabetização na vida cotidiana. Que sempre falamos em todas as disciplinas. Pessoal, é claro que talvez algum professor não esteja acompanhando outras entrevistas nossas, mas a gente sempre fala da habilidade, né, professor?
que é o tal do verbo, o contexto, falaremos sobre isso. Sim, sim. Né? Mas o principal é o contexto da criança, respeitando a questão cognitiva dela, né? Então, agora que o professor colocou, né, que é utilizar, acabou de comentar, utilizar da alfabetização na sua vida cotidiana, né? Porque tem que fazer uma correlação com o aluno, né? A questão do letramento ou não? Sim, sim. Até porque nós temos que pensar assim que o aluno não é só escola, não é só sala de aula. Né? Ele tem uma vida fora, ele tem um âmbito, ele tem a comunidade, ele convive, a própria cidade. Trazer isso para a sala de aula. E por isso, a vida cotidiana. Perfeito. Não é? Perfeito. E então agora, vamos para as competências. As 10 As 10 competências. Então assim, você pode nos acompanhar, Sim. né? Você que está com o material aí. Quais são elas? Então eu vou fazer um apanhado, né? Explicando cada uma. Só para quem está nos acompanhando, pessoal, isso está na base, na página 85, né? As 10 competências. Então, por gentileza, vá lá na página 85, ou se você tiver seu PDF, né? Sim. Porque o MEC não disponibilizou a parte impressa, né? Só em PDF, está lá na página 85. Vamos lá, professor. Então, muito bem. Pela primeira, que consiste na compreensão necessária que a nossa língua portuguesa, ela é uma língua viva, que participa das mudanças culturais, as mudanças históricas, as mudanças sociais. Certo. Ela faz parte da construção do indivíduo. Né? Sempre, né? Sempre. E essa é a importância dessa competência, né, que vai abranger as outras. Na segunda competência, é preciso perceber a importância da linguagem escrita como instrumento de se socializar. Ser letrado para o convívio social. Professor, fazendo um parênteses aí, essa questão que o professor acabou de falar de fazer parte, né? Aí do seu convívio, né? Sim. Poderemos dizer que as mídias sociais ou as redes sociais, elas influenciam ou não? Influenciam. Né? Faz parte, não Sim. é? Então, além desse ao vivo, você também pode ir pelas redes sociais, você pode ir pela mídia. E a BNCC traz isso para nós. Traz, né? Traz. Traz nas 10 competências gerais da base, não da língua portuguesa, né? Exatamente. Mas gerais da base, ela traz a questão do uso da tecnologia. Sim. Pessoal, quando se fala uso da tecnologia, só interrompendo um pouco o professor, deixar bem claro aqui, não é a questão do vamos usar o computador ou PowerPoint, né? Não é basicamente isso, que muitas pessoas, né, muitos professores, nossos pares, né, pensam que usar a tecnologia é pegar algo que está no livro, jogar no PowerPoint e ficar avançando a tecla. E só lendo. E só lendo, né? Isso não é o uso de tecnologia, né? Então, as famosas TICs, né? Ou as TICs, tecnologia das informações e comunicação, né? Então, a gente tem que só tomar cuidado, né? Que não é só Exatamente. jogar no PowerPoint e vamos avançar lá a nossa tela. Até porque abrange tanta coisa, não é verdade? Porque existe um preconceito, né, professor? Quando você fala a questão de socializar-se, né? Aí na questão da segunda competência, a importância desse instrumento para o convívio social, os alunos, eles estão hoje com 16 anos, 17 anos no ensino médio. Essa molecada aqui é do fundamental, né? A linguagem deles é diferente. Hoje eles são muito VC, tanks, kkkk. Sim, exatamente. Né? Então, isso engloba também. Engloba, com certeza. E até já adiantando um pouquinho, mas é interessante você pegar um documento, como a BNCC, e tá falando lá sobre GIFs. As GIFs. GIFs, memes. memes. Que interessante. Isso para mostrar para você, colega, professor, para você, educador, que nós temos que acompanhar essa questão da língua mudando e acompanhando o tempo. Sim. Então, é isso que a nossa competência diz Legal, aí, legal. essa segunda. Tá? Na sequência, tem seu ato de ler, escutar, e a partir do momento que você lê e escuta, você consegue produzir, né? textos Produzir, isso. nas suas mais variadas formas e diversos campos de atuação, podendo se expressar,
compartilhar o seu conhecimento, inclusive nas mídias Nas que nós mídias, acabamos de falar. Nas mídias sociais. Né? Exatamente. Que elas estão com força, né? Sim. Estão com força na educação, né? De tanto que materiais hoje em dia, né, disponibilizados para a educação, puramente Nas mídias. Nas mídias. Nas mídias. É. Então, aqui já dando um exemplo, o que nós estamos fazendo aqui neste momento Correto. já é uma produção textual. É. Aqui perguntas, tal. Então, gente, Vê, pessoal, aqui, ó, já estamos na prática aqui, já né? estamos atuando. Colocando já na prática, né? Por que não fazer isso em sala de aula também? Exatamente. Correto. Vamos lá, professor, não quero te atrapalhar, senão Não, imagina. fica interferindo. Gente, na quarta competência aparece a compreensão da variação linguística, em que o aluno ele deve saber respeitar a língua, Claro. a nossa língua portuguesa, mas também respeitar as suas variações. Sejam essas de sotaques, na questão de estilo, regionalismo, ou seja, o momento em que ele está na família, o momento que ele está com os colegas, com o professor e assim por diante. No seu campo de trabalho, Exato, empresa, né? no O memorando. grupo, isso. Então, na seguida nós temos o ato de empregar a variedade, o estilo da língua, de acordo com a situação. Então, veja, uma competência tem continuidade com a outra, que a gente já falou aqui nesse bloco aqui nosso, ok? Na sexta e na sétima, aqui até já vou juntar, pede que o aluno tenha a capacidade de analisar informações e argumentar sobre elas. Como que ele vai fazer isso? Uma posição crítica e adequada. E algo que fica muito claro aqui, sem ferir os direitos humanos. Os ambientais também entram, né? Exatamente. Além de reconhecer nos textos os sentidos, valores, ideologias. Né? Isso tanto na sexta e na sétima competência. Na próxima, nós temos a seleção de textos e livros de acordo com os interesses pessoais. Eu sei que você, colega professor, tem digamos assim, um gosto particular. Mas você tem que criar no seu aluno o gosto que ele tenha o seu próprio gosto. Isso a oitava competência deixa Que claro. são os próprios projetos pessoais, né? Que fala de estudo, fala de formação Sim. pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho, etc, né? Exatamente. Correto, professor. Na penúltima, aparece o envolver-se em práticas de leitura literária, o que acarretará ao conhecimento, ao encantamento, digamos assim, e na humanização do indivíduo por meio da experiência maravilhosa que é a literatura. A nossa literatura é tão rica e hoje, se você for, por exemplo, perguntar para um adolescente, uma criança dessa faixa etária que nós estamos falando, geralmente são livros de fora. E a nossa literatura é muito rica. Sim. Então, e mostrar que essa literatura faz parte da vida dele, que pode ajudar ele. E assim, que nós temos uma literatura e que ele consiga trazer isso para a vida dele. Professor, o senhor comentou isso, eu acho de suma importância, porque quando você vê nas escolas, são autores estrangeiros. Sim. Porque sabemos que tem aí, o mercado é forte nisso, né? E acabam impondo que as escolas usem esse autor, aquele outro autor, mas a gama que temos de autores brasileiros é maravilhoso, né? É que o povo não conhece também, né? Sim. E o bom agora é que está saindo vários, né? Vários. Vários, independente de editora, pessoas fazendo a sua própria produção, colocando em PDF, jogando nas redes sociais. Nas mídias. Né? Isso é muito legal. Beleza, professor? Ótimo. E chegamos então à última, né? A 10ª competência, e ela trata da mobilização das práticas da cultura digital, tão presente no nosso dia a dia, que envolve todas as outras competências. Ou seja, e agora por meio das ferramentas digitais. Que é a produção de compreensão, né?
Sim. Os processos, né, de compreensão e até de produção. Né? Até de produção. Até de produção. Exatamente. Bom, professor, nosso tempo é muito curto. É curto. Bom, pessoal, a língua portuguesa ela é vasta, né? É assim, gigante. Poderíamos ficar horas aqui só falando das 10 competências da língua portuguesa e o que a base trouxe, né, professor? Mas temos que encerrar esse bloco. Aguardem os próximos blocos. Está muito interessante. Antes de iniciarmos esse bloco, né? Eu e o professor já fizemos aqui nos bastidores um bate-papo, como é que serão as próximas, né? E está fascinante. Pessoal, não percam. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.